aula hoje é de análise de amostras. Bom, aqui é um overview. Aqui a gente tem uma separação em 4 etapas. Primeiro, então deixa eu colocar um laserzinho. Então, primeiro a gente tem aqui a coleta de amostras. Eu vou falar de cada uma delas separadamente. Um overview aqui é coleta de amostras. Depois, separação por densidade, onde a gente vai separar o componente mais denso do menos denso, usando um líquido de densidade intermediária. A gente vai fazer a digestão, porque a densidade dos plásticos em geral bate com a densidade de uma série de matérias orgânicas, de uma série de outros componentes dos lugares em que o microplástico está. E aí você tem que tirar esses componentes. Então a gente faz a digestão dessa matéria orgânica na medida do possível. Vocês vão ver quando vocês forem na prática, dependendo do material que vocês querem digerir, vocês vão ver que o buraco é mais embaixo. Aí a gente filtra a vácuo e faz análise da imagem. Cor, tamanho, formato. E aí depois, se precisar identificar, eu vou fazer uma ponderação sobre isso. Aí a gente vai para métodos de identificação de quem são esses fragmentos. E aí são outras técnicas que aí a gente vai falar mais aprofundadamente nos próximos slides e mais aprofundadamente ainda de algumas nas próximas aulas. Então, beleza. Primeiro, sobre a coleta de amostras. Uma coisa que eu aprendi já na minha graduação é que tinha gente cuja linha de pesquisa era basicamente coleta de amostra. Então, coleta de amostra é uma linha de pesquisa. Como que se faz para coletar uma amostra garantindo que ela é representativa da condição daquilo que você está medindo? Então, um determinado pesticida, você vai coletar a água como? Você vai coletar o sedimento como? Como que você vai coletar o solo? Como que você vai coletar um determinado indivíduo para garantir que você não está manipulando aquilo que você está medindo? Então, eu acho que quando você começa, eu já vi gente fazendo análise de solo, de ar, coletando de um jeito razoável, mas não adequado para uma publicação, mas adequado para uma prospecção, adequado para começar a fazer pesquisa a respeito. E eu aprendi, dando cabeçada, que a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o especialista. Então, você vai coletar água? Conversa com o cara que já coleta água, para trocar uma ideia. Levanta a literatura. Não é simples coletar a amostra. Então, para quem já coleta, para químicos ambientais, para o pessoal que já trabalha com monitoramento, eu estou chovendo no molhado. Esse curso é um curso introdutório. Então, para quem não tem essa experiência, saiba que não é simples. Então, você tem que procurar um especialista ou procurar se especializar na arte de coletar a amostra. Uma coisa que eu recomendo, que a gente vai falar bastante nessa aula, é sobre controle. Então, uma coisa importante é que você tem que construir uma mentalidade voltada para ter esse cuidado de não contaminar a sua amostra. Então, isso vai acontecer na coleta, que é o assunto desse slide, mas vai acontecer nas outras etapas. Mas em relação à coleta, uma sugestão que eu faço para você construindo essa intuição, para você ir construindo esse portfólio de estratégias para poder coletar amostras, eu sugeriria você pegar todo o paper que aparece na mídia com textos inusuais, como sangue, sêmen, nuvem, os vários lugares em que o pessoal, todo mês pelo menos, aparece encontraram microplástico aqui, encontraram microplástico ali, e começam a aparecer, daqui a pouco eu acho que vão começar a aparecer, encontraram nanoplásticos aqui e ali. E eu acho importante pegar esses papers, primeiro porque eles são contemporâneos, eles saíram agora, você tem que estar atualizado. Segundo, se você está imerso mesmo nessa pesquisa, tem isso como tema e não está aqui na disciplina só para aumentar o seu conhecimento geral, se você está realmente no tema, eu sugiro você pegar os papers assim que eles saem, assim que eles estão disponíveis para a gente,
e verificar como foi feita a coleta. Então, como foi feita a coleta de sêmen, de fezes, de leite materno. Bom, leite materno, você tem que limpar. Como é feito essas coletas todas? Saiu paper de pulmão, de microplástico em pulmão de gente morta. Beleza, o trabalho da USP, super legal. Primeiro de microplástico em pulmão. Foi legal. Depois teve um paper de microplástico em pulmão de gente viva, que foi coletado durante a cirurgia. Tem que ver como que foi feita essa coleta. Vai aprendendo com as estratégias dos artigos e você vai criando um portfólio de estratégias que ao longo da sua carreira ou do seu mestrado, do seu doutorado, vai ser útil. Então, minha sugestão é você acompanhar os artigos inusuais. Densidade de gestão. Eles vieram por mesmo slide, porque tem casos, em geral a gente separar por densidade, e aí, principalmente eu trabalho com solo, separar por densidade, a parte do solo mais densa, inorgânicos, a matéria orgânica mais densa, ela vai para o fundo, você tem muito menos trabalho de visualização, de trabalhar, de manusear a amostra. E aí, depois você vai para a digestão, que é simplesmente tentar detonar com a matéria orgânica e sempre verificando se o seu método de digestão não é agressivo também ao microplástico. Mas, em geral, se o microplástico não está muito degradado e não é um método muito agressivo, você vai poder trabalhar com isso. Mas tem situações em que o negócio está tão sujo, tão difícil de separar por densidade, que você tem que fazer a digestão antes e a densidade depois. Então, você pode ter uma ordem invertida, depende do caso, é você que vai ver, é você que conhece o seu sistema, você que vai fazer uma primeira análise. Você nunca vai fazer a pesquisa de maneira que, da primeira vez, principalmente uma coisa que não está no pipeline ainda, que não está organizada, consolidada no seu laboratório, que está começando, você vai ter que ver o que dá certo e o que não dá. Então tem que testar. E aí pode ser que você tenha que inverter. Mas vamos falar das duas etapas. Densidade, você vai usar um líquido intermediário, de densidade intermediária entre o plástico e a maior parte do que você não quer. E aí você vai separar. O plástico vai flutuar e o resto vai afundar. O que flutua, você tira e leva para a digestão. Você pode também tirar e levar direto para o filtro. Por exemplo, você está fazendo análise de água potável, de garrafa, que você compra. Então, provavelmente não tem matéria orgânica para digerir. Vai ter matéria orgânica dissolvida, mas muito pouco, e ela vai embora na filtração. O problema é o que não está dissolvido, o que está suspenso, e que vai, quando você for filtrar para fazer a membrana, que você vai levar para o microscópio, você tem que olhar o microplástico em algum lugar. Você vai ter matéria orgânica que vai cair em cima do microplástico e aí você não vai contar aquele microplástico, porque vai ter uma meleca em cima. Então, não pode. Então, o que você precisa é dar um jeito de separar desculpa, você vai ter que dar um jeito. Depois de separar por densidade, você vai ter que dar um jeito de digerir essa molécula. Porque essa parte da matéria orgânica é que você não quer contar, porque ela vai atrapalhar na sua quantificação. E aí, a digestão, você tem uma série de opções. Você pode que eu vou falar mais adiante. Você pode trabalhar de um jeito moderado, por exemplo, em solo a gente quer desagregar, quer desagregar agregados, é esquisito, né? A gente quer desmontar agregados. Então a gente usa alguma coisa mais simplesinha. Usa uma água oxigenada e tudo bem. Você pode usar uma coisa intermediária, você pode usar uma coisa severa, que a gente chama processos oxidativos avançados, que é também, sozinho, isso é toda uma área de linha de pesquisa. Mas vou falar disso mais adiante. Então, tem a densidade, tem a digestão e, por fim, você vai filtrar isso e vai fazer análise visual. Então, análise visual, primeira coisa, a sua pergunta é se tem microplástico ou não tem, você não precisa identificar. Não precisa ficar claro isso. Você pode só usar o microscópio e acabou. Então, existe uma
uma impressão para algumas pessoas, porque você encontra papers que o pessoal vai lá, faz o micro-FTR, faz todo tipo de análise e entrega o paper, de que você vai ter que fazer tudo isso. Se você tem a contribuição antropogênica, se você quer saber, tem microplástico chegou nesse lugar como contribuição antropogênica? Beleza, então eu não preciso saber se é polipropileno, se é polietileno, se é poliestireno. Saber é sempre bom, mas se você não tem, e a sua pergunta não está relacionada com a identificação, mas sim com a certeza de que você tem plástico, mas não necessariamente você precisa saber que plástico é, microscopia já te ajuda, já te resolve, não é que te ajuda. Então, isso precisa ficar claro para vocês. Se você tem outras questões, maravilha, aí você tem que identificar. Se você quer fazer uma série histórica, se você quer tentar estabelecer uma relação forênsica entre a presença e a origem, se você quer fazer esse tipo de coisa, você tem que identificar, e aí talvez você tenha que realmente se debruçar sobre isso. E aí é importante você saber. Se ele está de 1 milímetro para cima, você consegue ver num ATR, que é o infravermelho. O ATR é o modo de reflectância atenuada. E aí você, de transmissão atenuada por reflexão, e aí você tem o tamanho do cristal de 1 milímetro para cima você consegue pegar. Até um pouquinho menos você consegue pegar. Desse tamanho para baixo, você vai precisar de um micro FTR até 20 micrômetros, mais ou menos. E aí, micro FTR tem pouco acesso, ele demora demais. O FTR já demora demais, porque o FTR você tem que fazer um por um. Você tem 300 fragmentos da sua amostra, da sua coleta. O que você vai fazer? Você vai fazer 300 infravermelhos. Porra, é tempo, demora. E aí depois tem que analisar um por um. Com experiência vai ficando rápido, mas é uma coisa que demanda tempo, tá? E se o infravermelho não é seu, ou se o micro infravermelho não é seu, você tem que ter você tem que ter critério. Você não vai fazer uma colaboração e fala assim, você até vai fazer, mas eu não acho adequado. Você tem trocentas amostras, você tem, sei lá, 30 membranas, cada membrana vai ter dezenas de fragmentos, como vocês podem ver nas membranas aqui do lado, que estão lindas, estão super bonitinhas, a vida real não é sempre assim. E aí você vai fazer o micro FTR. O cara, ou micro Raman, o espectroscopista vai gastar um tempo gigantesco nisso. Precisa fazer análise de todos os fragmentos, de todas as membranas? Você tem pergunta científica para isso? Ou você só vai identificar, fazer uma tabela, dizer quantos por cento tinha, e você não vai ter link com a sua pergunta principal para discutir essa informação? É um questionamento que você tem que se fazer. Se vai identificar, você pode identificar por amostragem. Pegar, não 30, pega 5, pega 2. E aí você tem uma noção do que tem. Você pode pegar, por exemplo, você tem um trabalho muito extensivo de análise de solo de uma cidade inteira para ver distribuição. Aí você pode ver uma determinada distribuição de eventos, de fragmentos. Então você tem 3 a 5 fragmentos por membrana. Aí você tem algumas membranas que têm dezenas, elas saem do comum. Então você pode escolher por amostragem algumas membranas do que representa a maior parte dos casos, e as que são intrigantes, porque representam hotspot, ou porque tem muitos fragmentos parecidos, tem de repente muitos fragmentos de fibra azul, de filme verde, alguma coisa que você fala, opa, tem um hotspot aí, tem a possibilidade de determinar uma origem, deixa eu ver que plástico que é. Você tem uma pergunta, você tem um motivo para ir atrás da identificação. Aí a minha sugestão é ir atrás dessa identificação. Aí sim eu acho que vale a pena você correr atrás de uma técnica que você vai ter que fazer uma colaboração, vai ter que investir tempo, e aí vale a pena, porque você tem uma pergunta relevante para isso. Então, sobre caracterização e identificação é isso. Aí depois eu vou dizer quais são mais usadas a partir de agora. Beleza. Então, tem alguns trabalhos que têm essa cara aí. Eu peguei esse de um pessoal de Portugal, que é um trabalho excelente. Esse grupo é muito bom.
é legal acompanhar. Eles fizeram uma revisão sistemática de cada uma dessas etapas que eu contei para vocês. Como ela é feita e quais são os detalhes que são explorados nesse método, nesse pipeline padrão que a gente tem. E aí, coleta, separação por densidade, digestão, identificação. E eu vou falar de cada um deles isoladamente. Então, coleta. Primeiro, assim, o que tem? Água, rede, bomba e peneira. Aqui, ó, a porcentagem que é usada para cada um. Então, a maior parte usa rede. Beleza. Para sedimento, e aqui não tinha solo, né? Sedimento, que é o que tem em corpo aquático. Dry weight, wet weight. Então, o peso seco ou peso molhado. E aqui a recomendação, e eu queria dizer, é que você faça a secagem e a pesagem, ou seja, usar o dry weight mais do que o wet weight. Então, você vai coletar, você pode até ter a informação dele molhado, que você pode tirar a informação daí, mas para fazer comparação, é importante você usar o solo ou o sedimento seco, que melhora muito, e homogeneizar esse solo seco, ou seja, destruir os agregados antes de fazer as medidas, porque aí você vai ter uma informação mais confiável. Separação por densidade. Na separação por densidade, tem uma série, o pessoal usa uma série de sais, aqui tem cloreto de sódio, iodeto de sódio, cloreto de zinco, mas tem outros. Você tem até açúcar, sacarose, que é eu já usei, mela tudo, mas mela muito. Bom, tem algumas coisas para considerar. Primeiro, você tem uma série de questões como preço e acessibilidade e descarte, toxicidade. Então, por exemplo, cloreto de sódio, preço e descarte é excepcional, é muito bom. Agora, ele pega os menos densos, só, porque é 1,2 máximo que você chega nele. E PVC e PET, por exemplo, tem densidade maior que 1,2, então eles tendem a ir para o fundo e não para a superfície. Você vai coletar os que estão na superfície. Qual é o custo disso? Você pega a contribuição antropogênica. Muito dificilmente você vai ter só PVC e PET na sua amostra. Então, se você tem PE, PP e PS que vão cair no NSL, você já pegou. Se a sua ideia é pegar a contribuição antropogênica, você está bem seguro, você está bem armado aí com cloreto de sódio. Então, essa é uma parte interessante. Isso é relevante de você considerar. O cloreto de zinco, ele vai chegar em 1,7. Dependendo do que você quer fazer, ele é melhor. Agora, vai ter muito mais coisa que vai flutuar, além do plástico que você quer. Você vai pegar PVC, PET. Você não precisa ir a 1,7, você quer 1,4, 1,5. Você pode pegar outros sais, mas o cloreto de zinco é uma opção que o pessoal tem usado bastante. Porém, ele é caro. Ele, para dissolver, é exotérmico, ou seja, ele, se bobear, você se queima. E ele é corrosivo. Ou seja, é difícil de você descartar também. Então, você não vai poder jogar na pia. Então, tem esses problemas. Tem que levar isso em consideração. Esse paper que eu mostrei, que é dos portugueses, ele é um deles. E ele fez uma revisão sistemática. Tem alguns papers dedicados somente à questão da densidade. Esse é um que eu gosto, da Analytical Methods, Validation of Density Separation for the Rapid Recovery of Microplastics from Sediment. Tá aqui. Esse paper, ó, pegaram vários tipos de plástico, pegaram água, NaCl, NaBr, NaI, ZnBr2. Nem tem cloreto de zinco, ó, tem brometo de zinco. Mas tá aqui, ó, por exemplo, PET, que são esses caras, aqui, ó, água. A recuperação foi muito baixa. PET 1, PET 2, eu não lembro qual era a diferença. NaCl, a recuperação, ó, 50%, aqui foi perto de 90%, foi mais de 85%. Então você vê que a recuperação do material, e recuperação é assim, você pega o PET, coloca num ambiente, água, por exemplo, e você faz o teste de separação para ver o quanto você recupera. Você sabe o quanto você colocou, você sabe o quanto você pegou,
Ah, eu recuperei 90% do que eu coloquei, recuperei 50% do que eu coloquei. Isso você consegue ver aqui. Então aqui você tem uma medida da eficiência. Como a maior deles, a maior parte deles está acima de 80%, é perfeitamente satisfatório. Se você tem, principalmente se o seu objetivo é mais qualitativo do que quantitativo. E se for quantitativo, também 80%, apesar de que algumas áreas você vai falar que 80% está tudo certo, eles vão te matar. Numa área em que você tem dificuldade de análise, dificuldade de estrutura correta, e você não sabe o quanto tem, porque uma coisa é validar um método no laboratório, numa condição pouco ambientalmente relevante, e a outra é você ir no ambiente que você não sabe o quanto tem, e você não vai conseguir descobrir o erro, e você vai ter outros fatores. Você vai ter um monte você vai ter um solo, você vai ter variação de matéria orgânica, você vai ter substância que vai ser solúvel em água, e você vai ter interferência na sua densidade, porque conforme você vai passando o tempo, alguma coisa do solo vai dissolvendo e você está mudando a densidade daquela solução conforme você está processando o material. Então, se demorar muito, se você sair para almoçar entre uma etapa e outra, você já mudou a densidade. Então, você vai ter situações diferenciadas quando você trabalha com amostras reais. Então, é muito difícil de você extrapolar essa recuperação num ambiente muito controlado para a amostra real. Então, não quer dizer que você não vai poder dizer que 80% eu validei o laboratório, então eu validei no laboratório que eu tinha 80% de recuperação, eu vou para o mundo real, coleto uma amostra, bom, achei 20, é 80% de 100, então vai ter 20% a mais disso aqui, vai ter 80, se 20 é 80, 100 é X o número de amostras, você não pode fazer isso, é o X o número de microplásticos na minha amostra. Você não pode fazer isso, ok? Mas, se você tem um método de recuperação que tem na validação, ele vai para cima de 80%, tá ótimo. Beleza. Então, aqui, outro gráfico do mesmo paper. Para quem se interessar por esse problema, é só pegar para ver. Então, ó, variou de tamanho do microplástico. O tamanho menor, a recuperação foi maior do que para o tamanho maior. A recuperação foi, em média, menor. Beleza. Digestão. Então, reagente Fenton, para quem não conhece, é quando se mistura água oxigenada com sulfato ferroso, ferro 2+, e ele tem um ciclo de autorregeneração, então é um sistema bem inteligente, e aí você vai formando radicais. E radicais são muito pouco seletivos e muito reativos, então pegou matéria orgânica pela frente, ele vai detonar. O plástico ele é menos sensível do que uma substância úmica, do que um tecido. Então você, em geral, pode usar, mas alguma coisa o Fenton vai atacar. E aí você tem o Fenton como uma possibilidade, você tem água oxigenada sozinha e você tem outras possibilidades. Então é só buscar na literatura. Esses são apenas os mais usados para sedimento, aqui, esse é o gráfico de cima, e aqui para água. E na água o pessoal usa enzima. Olha lá. E enzima é uma coisa que o pessoal da biologia usa quando você tem um tecido que é muito sensível, um tecido que você tem muita coisa para separar e o que você quer tirar do tecido é sensível à oxidação. Então você pode usar enzima. O problema é que é caro e é longo, demora mais. E aí você tem a vantagem mas você tem a vantagem de preservar o microplástico. Então, essa é uma coisa interessante de vocês saberem. Segunda coisa, não está aqui nesse paper da Prata e da Rocha Santos e dos outros coautores, mas é uma coisa relevante de dizer. Quem vai trabalhar com peixe, quem vai trabalhar com bivalve, quem vai trabalhar com tecidos, com indivíduos que têm um tecido complexo e consistente, o pessoal usa potássio, o pessoal usa KOH, hidróxido de potássio. Então, a vantagem de usar o KOH é que ele hidrolisa proteína, ele vai hidrolisar polissacarídeo e ele vai saponificar a gordura. Então, ele dá uma quebrada geral. Mas eu não tenho, dependendo do que você está usando, ele dá uma quebrada geral, mas ele só quebra.
e aí fica uma sopa espessa, que fica difícil de ver também. Aí você vai ter que fazer uma separação por centrifugação, você vai ter que acelerar a decantação por centrifugação, ver se tem muita coisa ainda que fica junto com o microplástico, e aí talvez tenha uma etapa adicional de digestão usando água oxigenada ou filtro, tá? Mas o KOH desmembra bem. Mas quem for trabalhar, por exemplo, conteúdo estomacal, você não precisa fazer digestão do estômago. Você vai trabalhar a lavagem desse estômago. Você vai abrir, ainda mais se for espécie maior. Ora, abelha, não dá para ficar fazendo esse tipo de coisa. Então você digere o intestino da abelha, o intestino da minhoca, e você faz uma digestão mais agressiva. E uma coisa que eu queria saber, eu não sei, nunca achei a resposta. Se algum aluno aqui souber, algum professor que está fazendo a disciplina souber, eu nunca entendi por que não se usa NaOH. Alguns trabalhos usam NaOH, mas ninguém explica por que a predominância do KOH. Por que todo mundo... Porque a maior parte dos trabalhos que usam uma base vão usar hidróxido de potássio e não hidróxido de sódio, que eu tenho a impressão que é mais barato. E é mais presente no laboratório para fazer outras coisas, ou seja, é um reagente mais comum de se usar para não ter que comprar especificamente para esse trabalho. Fico com essa dúvida. Se alguém souber, agradeço aí a informação. E tendência para identificação. Então a gente vai falar mais adiante de infravermelho, principalmente. Mas análise visual aqui, ó, deu 60%. Infravermelho deu um pouco menos. É isso, eu estou com dificuldade de ver essa diferença de cor, mas entendo que é isso. É visual, infravermelho, Raman e GCMS, ou o contrário. Bom, mas isso aqui vocês podem pegar o artigo e ver melhor. Mas esses são os 4 mais usados. E aí eu resolvi falar um pouquinho deles e do corante aqui. Então tá com aquela identificação de cor que eu costumo usar em aula. Ó. Visual, o meu comentário sobre visual é o suficiente para a maior parte dos trabalhos. Eu defendo o visual para quando você quer fazer uma contribuição, uma medida da contribuição antropogênica e não medir identificação, não tem que ir para espectroscopia. Se a sua pergunta só depende se é plástico ou não é plástico, para no visual. Tem uma alta taxa de falso positivo, ela vai diminuir conforme você vai pegando experiência ou tem conhecimento. Um biólogo que trabalha muito com fibra vegetal, ele vai saber reconhecer uma fibra vegetal e vai dizer, isso aqui não é fibra vegetal, então é polímero. Então, essa experiência é legal. E você também tem a ajuda do vermelho do Nilo, que é um corante aqui, ó. Tem o DICE, que é corante. Você pode usar o vermelho do Nilo para identificar o que é plástico ou o que não é. FTR Raman vai identificar melhor. Quanto menor, você vai precisar do micro FTR, do micro Raman, e demora muito tempo para fazer. Microscopia eletrônica de varredura, o SEM, Scanning Electron Microscopy, você vai conseguir achar microplásticos menores que o óptico, mas você vai perder cor, vai perder um monte de informação relevante. Mas você tem o EDS, caso você queira ver presença de metal ou de alguma coisa que te interessa. Não são perguntas comuns, que dependem de um EDS. E GCMS é uma técnica que dá uma medida de concentração de microplástico, mas não de tamanho, que na verdade você queima ele, você tem uma pirólise, vai gerar gases que vão identificar o polímero, e aí, com essa identificação do polímero, você, a partir da queima, você consegue dizer o quanto que tem. Você faz uma curva de calibração e aí você dá uma informação quantos por cento de micro ou de nanoplástico tem naquele solo, naquela amostra, mas você não vai saber quantos, porque você não tem informação de tamanho, porque você queimou aquela amostra. Vocês devem ter reparado que mudou o fundo, é porque o software que eu uso, ele só me permite gravar 30 minutos cada vez. E aí eu gravei de manhã, agora vou terminar a segunda parte gravando agora, depois eu junto tudo. Bom, então vamos continuar. Uma coisa importante, eu vou falar agora de como controlar. Então, até aqui foi como cada uma das 4 etapas que a gente costuma usar para fazer análise de microplástico em laboratório. E agora, como evitar a contaminação. E uma coisa importante
é isso aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui com o meu pointer. Tá aqui. Do lado direito, aqui onde vocês estão vendo, é a capela normal. A capela normal, ela tem isso aqui, ó. É basicamente uma bomba aqui por cima, puxa o ar para você não ter que respirar potenciais solventes ou alguma coisa que pode sair de dentro da capela e você respirar e passar mal. Então, é para proteger você. Fazendo isso, ela está puxando o ar ou qualquer coisa que esteja saindo ali, que seja respirável. Bom, são duas coisas. Primeiro, o ar que sai e segundo, a portinha. Então tem um acrílico, em geral é acrílico, e aí se explodir alguma coisa, não pega no seu olho. Então só sai por aqui. Então você diminui a exposição a alguma explosão. Em relação ao solvente, o que acontece de subproduto dessa ação é que o ar entra, o ar de fora vai entrar no sistema. Se você está trabalhando uma amostra aqui e o seu laboratório é lotado de microplástico, e todo laboratório é, como todo lugar fora do laboratório também é, você vai ter contaminação em dobro. E apesar de que tem uma ressalva que eu vou fazer em outro slide, vocês vão ver que é interessante. O que a gente faz é uma capela de fluxo laminar. Então, essa é uma outra exposição. É um outro tipo de ambiente, que tem um ar, um filtro de ar em cima, tem uma bomba que puxa o ar de fora pela parte de cima da capela, entra na capela um ar filtrado, supostamente livre de microplásticos, e aí sai de dentro da capela as coisas que estão dentro. Se você mexe com microplástico, não é um problema. Agora, se você mexe com micro-organismos, aí você pode estar recebendo uma contaminação que também pode ser danosa. E aí tem um terceiro tipo, que não está exposto aqui, que é um fluxo aqui embaixo, para evitar que saia. O ar entra limpo, ele se contamina com o que você está trabalhando dentro da capela, e aí o ar, antes de sair, ele cai num outro sistema de diferença de pressão, né, de vácuo, para ir para baixo, e aí você trata isso, coloca um filtro, coloca algum tratamento para você não ficar exposto. Então essa é de segurança biológica, que não é o caso aqui, até onde eu saiba, para microplástico por enquanto, a não ser que você trabalhe com biofilme, aí você pode pensar nesse tipo de capela. E aqui algumas recomendações que vocês vão ler nos artigos. Então, quem vai mexer com microplástico, com análise, com microcosmo, vai ter que ter um acervo de leitura. Isso nada escapa. A aula não vai suprir isso. Eu não vou responder todos os questionamentos que vão aparecer semanalmente, diariamente, no processamento das amostras que vocês vão enfrentar, porque vai ter coisa que vocês não vão ter visto aqui. Então, vocês têm que ir construindo um acervo de soluções que os artigos mostram. Então, isso que precisa ficar claro para vocês, tá bom? Beleza. Então, aqui é só algumas soluções. Então, água, miliquê versus água deionizada ou água destilada. Eu tenho um caso para contar que eu peguei água miliquê, fui testar, fui ver como é que estava a contaminação na água miliquê. E tinha mais microplástico na água miliquê que na água destilada. Aí eu falei, caraca, nossa, descobri uma fonte de contaminação. A água miliquê é pura para substâncias dissolvidas, mas não para substâncias dispersas. Viajei. Sonhos de grandeza, achando que eu ia publicar um super paper. Mas não durou 2 dias. Descobrimos que a água miliquê do laboratório estava sem o último filtro. Tem uma última etapa, que é um filtro com poro .220 micrômetros, ou seja, 220 nanômetros. E aí resolveu. Então, pelo menos, quem pegou água miliquê naqueles 2 dias teve que refazer os experimentos porque ela estava sem o filtrinho. Então, estou contando que se de repente algum laboratório foi fazer manutenção da água miliquê e voltou sem o filtrinho, tem que usar. Outra coisa, aí sim tem que tomar cuidado. Muitos reagentes que vêm para o seu laboratório, não quer dizer que está reagente da Sigma, bonitão, fechadinho. Não quer dizer que não tem microplástico. Tem microplástico.
porque ele está num recipiente de plástico. Ele vai sal, em geral é um sal que tem lá dentro. Ele está raspando a parede do frasco o tempo todo. Quando você abre com o modo de fechar com plástico, pressionando plástico, você está atritando ao fechar e está atritando ao sair. E tudo isso gera microplástico. Parece que não, né? Mas gera. E tudo isso cai dentro, está lá no ambiente do sal. Então, é lotado de sujeira. Basta você pegar uma substância limpa, dissolver em água meliquê, testa a água meliquê, ver se está limpinha, passar na membrana, né, no filtro, leva para o microscópio, ver se tem microplástico. E aí você, após dissolver o sal, você filtra de novo e vê o que tinha na membrana. A diferença do microplástico que tinha na água meliquê, provavelmente é nada, e do microplástico que tinha após filtrar a solução de água meliquê com o seu sal, é justamente a quantidade de microplástico que tem no seu sal. Então, tem que limpar todos os reagentes. Ou, pelo menos, se certificar que aquele reagente, excepcionalmente, não tem sujeira. Doar capela. A capela vai ter queda de microplástico, não tem jeito. Pode ser dentro da capela, vai ter microplástico. A saída é fluxo laminar. Ou capela desligada, que aí eu vou mostrar uma ponderação mais adiante. E da gente, cabelo humano, barba, você entra para trabalhar com barba, a barba é um retentor de sujeira. A barba é suja. Você pode ter lavado a barba 3 vezes por dia, vai ter sujeira aqui. Bigode, barba, cabelo, então tudo isso acumula e você está mexendo, está olhando a amostra aqui em cima da amostra, vai cair tudo na amostra. E eu já tive o cuidado, a pachorra, de fazer assim, com a camiseta, com uma placa de Petri na frente, com a membrana, fui no microscópio e estava lotado de fibra. Então a gente vai andando e vai soltando fibra para lá e para cá, então tem que tomar cuidado. Tem algumas recomendações esquisitas, que é tingir o laboratório o avental de violeta, acredite ou não, é muito legal. E tem gente que passa aqueles rolos com adesivo que usa para tirar fibra branca de cima de vestido preto. O pessoal passa isso na roupa ou no avental. Então tem todo tipo de coisa. E para vocês verem que é mesmo, esse paper aí mostrou à esquerda tá a grade de ventilação do laboratório. Eles foram lá e pegaram a grade novinha e viram esse tanto de microplástico aí. E o operador, a superfície do dedo, foram no microscópio, dá para ver bem aqui, ó. Vocês vão receber a aula, vai dar para ver. Aqui tá cheio de fibra no dedo do cara. Então tá bem bonitinho. E eu tenho essa curiosidade também. Eu costumo pegar meu dedo, pego um plástico bem velho, assim, que tá. Eu vou andando, sujo meu dedo com plástico, ele tem uma lona branca aqui, que tá bem velha. Passo o dedo ali, meu dedo fica meio branco. Depois eu limpo, deixo arrumadinho, aí eu vou lá olhar e no espaço da impressão digital tá lotado de microplástico. Assim, é terrível, mas é um pouco satisfatório, já que eu trabalho com isso. Mas é isso, uma dos meus passatempos é ficar andando por aqui e parar em plástico degradado em qualquer lugar, né? E ver como é que tá quanto de microplástico ele está liberando. Então, isso aqui é só para vocês verem como é fácil contaminar uma amostra. Aqui, eu gosto muito desse artigo aqui, do Gunnar Gebetz, que eu não conheço pessoalmente, não sei se é assim que fala, mas ele tem um trabalho bem legal lá em ambiente antártico. Então, nesse paper, eles fizeram um controle do navio. Eles pegaram o navio, foram para a Antártica, pegaram microplástico no mar, pegaram um monte de tipo de microplástico, só que a tinta, eles ficaram na dúvida, será que essa tinta veio do mundo ou veio do meu navio que eu estou usando para coletar? Aí ele usou fluorescência de raio-x, que é uma técnica subestimada no campo de pesquisa do microplástico, e ele mediu e viu que 11% das amostras não eram do navio, ou seja, 88, 89 eram.
Então, como é que você faz para saber se você está coletando a amostra que você está levando, você está coletando o microplástico que você está levando, ou um microplástico que realmente pertencia àquele contexto? Então, esse é um paper que levanta essa questão. E aqui, só para vocês saberem, isso aqui é um paper de microfibra em oceano, na superfície, né? E aqui em azul, microfibras celulósicas. Então aqui tem os brancos, beleza? O branco que mais tinha é essa proporção. E nos oceanos, aqui ó, fibra celulósica em azul, Oceano Índico, Atlântico Norte, Atlântico Sul, vários. Nem sei dizer em português esse nome. Oceano do Sul, não sei qual é. Acho que deve ser de um lugar específico. E aí, ó, em azul, todos fibra vegetal, em laranja, fibra animal e no fim, sintética está em amarelo. Então, da quantidade de fibra que você recolhe nos ambientes, a que você quer é a menor parte. Então, você tem que se livrar dessa galera toda ou tem que saber reconhecer o que é uma fibra vegetal, o que é uma fibra animal, porque elas têm características próprias. Então, é uma coisa que biólogo adquire um portfólio de experiência na avaliação que é valioso. Então, dificilmente um biólogo e um químico vão fazer uma análise de uma membrana dessa e vão chegar no mesmo resultado, porque o biólogo ele tem muito mais acervo para poder reconhecer uma fibra vegetal, uma fibra animal. E aqui o comentário do lado, só para dizer para vocês que esse é um paper sobre água superficial dos oceanos, mas vocês vão encontrar essa proporção, esse incômodo de ter fibras naturais confundindo a nossa contagem de fibras sintéticas em qualquer lugar. Solo, ar, animal, qualquer lugar vai ter problema de fibra contaminando e não somente fibra, você vai ter fragmentos que vão parecer microplástico e não são. Então você tem que. Esse é o problema da análise visual. A análise espectroscópica é mais precisa. Porém, como eu disse já antes, é uma questão de custo-benefício. Tem que ver o quanto isso é importante para você realmente identificar. Porque às vezes só dizer se é plástico ou não é, se resolve no vermelho do Nilo, microplástico um pouco mais caro, com filtro, mas dá para fazer. E aqui exemplos de papers em lugares inusitados que eu acho que vocês devem começar a colecionar como para construir o acervo de vocês sobre como fazer controle de ambientes diferentes. Porque por mais que vocês, não, eu trabalho com peixe, meu controle é um controle tranquilo, usual, já bebi da literatura, vários artigos fazem do mesmo jeito, tá ótimo. Mas eventualmente vocês vão receber propostas de colaboração de gente que quer estudar determinados contextos e precisa de alguém experiente em microplástico. Isso não é uma coisa que a gente despreza com facilidade. E aí, se a pesquisa for interessante, é legal vocês pegarem, e para isso é bom ter esse acervo para poder trabalhar bem. Beleza. Controle. Controle é o seguinte, eu gastei um tempo que eu queria trazer para vocês uma definição que fosse mais bem estabelecida. Não achei. Varia muito o que é um controle, varia muito a formalidade do que é um controle, do que é um branco, varia muito de área para área. Para a bioquímica tem um tipo de entendimento, para a ecologia tem outro tipo de entendimento, para a química ambiental parecido. Varia de área para área. Não consegui achar uma definição assim. Tentei o PAC, tentei essas instituições que trabalham com definições e não encontrei. Se alguém tiver um conhecimento aí maior sobre o tema e tiver uma literatura que tenha colocado ordem na bagunça, eu agradeço. O que eu tenho é um entendimento geral sobre o tema e da minha experiência e dos artigos de microplástico. Então, primeiro, o que é um branco? Branco e pode ser intercambiável com controle na maior parte dos casos. Algumas áreas colocam alguma distinção, mas eu tenho visto de modo intercambiável na área de microplástico, e branco e controle são mais ou menos a mesma coisa. O que é basicamente você ter
uma solução muito parecida, um contexto, um recipiente ou um indivíduo, o lugar onde você está estudando, o seu objeto de estudo, ele tem que ser muito parecido. Você tem que criar um contexto muito parecido com esse, aonde tem o que você está estudando, mas sem ter o que você está estudando. Você está estudando um rato que tem acesso a um pesticida, você tem que ter o rato sem o pesticida. Um vaso com planta que tem microplásticos, tem que ter o vaso com planta sem microplástico. Você está estudando um aquário que tem microplástico e você quer saber a influência de um xamã rezando em cima do aquário, é uma situação ridícula, só para colocar o extremo, você vai ter que ter no controle tudo, o aquário, a água, o xamã, tudo, menos o microplástico. Então, é assim, tem que ter o máximo de rigor possível, menos o seu objeto de estudo. Isso é um branco, ok? Quando a gente fala, esse é um controle e um branco. A gente usa em microplástico, como branco ou controle também, simplesmente colocar uma placa de Petri com uma membrana, molhar para diminuir a ressuspensão de particulados, molhar e deixar dentro do lugar que você quer saber qual é a contaminação. Então você é obrigado a trabalhar numa capela, porque você não tem espaço. Uma capela normal, você é obrigado a trabalhar na bancada, você é obrigado a trabalhar em algum lugar que não é o ideal. Você vai colocar um controle para saber quanto de microplástico está sendo depositado naquele ambiente. Eu, por exemplo, recentemente a gente teve um problema do controle, a gente está fazendo um trabalho com microplástico azul e o controle tinha que ser, era azul, porque a gente estava associando a presença a uma fonte, então a cor da fonte era importante para a gente separar o que nos interessava, e a gente estava usando um Falcon de tampa azul, e essa tampa estava um pouco velha, abrindo e fechando, caiu o microplástico azul na tampa, no material, e a gente falou, ué, como? Porque estava no controle. E é impossível que tenha 3 microplásticos no controle. E apareceu 3 microplásticos no controle dessa cara azul, que por acaso é o mesmo azul do microplástico que a gente estava estudando. Então, deu chabu no experimento, tivemos que mudar o controle para poder fazer direito, porque você não pode só negar o controle, porque você não te interessa. Apareceram 3, era impossível, porque é um microplástico muito específico. A gente achou a fonte, mas praticamente obriga a gente, em nome do rigor científico, a repetir o experimento. Então, o que a gente fez? Está comprando tubo Falco com tampa laranja, o que está dando problema, porque o cara fala, a gente compra via a instituição da UFSCar, e aí o cara, eles procuram o menor preço, e aí você tem que colocar, eu quero tampa laranja. Aí o cara fala, não, não, só tem azul. E acha que vai andar, e eu quero a laranja, por um motivo que eles não entendem muito bem. Mas aí é isso, você tem que construir de maneira a fazer um controle representativo. E no meu caso, um controle com tampa azul não serve. Ah, mas o controle de Falcon não é só colocar uma placa de Petri ali, não. Para qualquer etapa do seu trabalho tem que ter um controle. E eu já vou falar com mais calma. Então, controle positivo é um controle que você tem o microplástico. Então, é uma solução, um contexto, alguma coisa que você sabe que tem microplástico. Uma quantidade que você conheça ou não. Se você vai fazer um experimento quantitativo, você tem que saber quanto de microplástico tem. Se é qualitativo, coloca um tanto e não precisa saber a quantidade. Para quem acha estranho esse tipo de possibilidade, o pessoal da analítica que trabalha com espectroscopia, eles nem se preocupam em cortar num tamanho menor que 5 milímetros. Dependendo do modo, dependendo do que eles estão trabalhando, eles trabalham até com um material maior, porque não tem problema. Ou seja, um polímero de 5 milímetros e um de 10 vão estar no caminho do feixe igual, não tem esse rigor. Tanto que os artigos, eles costumam nem dar detalhes do tipo de microplástico, porque o detalhe é da técnica. Mas beleza, isso não é uma regra geral, mas é uma peculiaridade da área. Então, esse é um controle positivo. Quando eu preciso saber, por exemplo, eu quero ver
quantidade de microplástico que eu consigo recuperar com determinado método de separação. Eu tenho que testar isso. Eu vou misturar microplástico com solo, vou incubar para formar agregado, para formar uma microbiota, que é quem vai reter isso aí, que é a estrutura que eu tenho que vencer para fazer a separação. Então, eu tenho que fazer isso no meu laboratório. E aí, nesse caso, você tem 200 gramas de solo, eu coloquei, sei lá, 1 grama de microplástico, 0,5%. Beleza. Aí eu faço a separação e eu pego uma quantidade para tentar... Eu faço a incubação, incubo o material, aí eu pego a quantidade que eu preciso para poder fazer a medida e eu, tipo, de 20 gramas é muito, de 2 gramas que eu peguei do material, se 200 gramas de solo tem 1 grama de microplástico, de 2 gramas de solo eu vou ter que ter 0,01 grama de microplástico. Eu obtive menos. Aí eu posso falar, olha, a partir do meu controle positivo, eu obtive 80% do que eu deveria obter. Essa é a minha retenção. Essa é a minha capacidade de extração. Então, eu precisei de um controle positivo para determinar isso. Então, para esse tipo de coisa serve. E o controle negativo é quando você tem certeza que não tem nada. E para mim, me pareceu muito... eu não consigo distinguir isso de um branco regular. Mas em muitos lugares, em muitas áreas, o pessoal destaca controle negativo de controle. Mas é peculiaridade da área. Na área de microplástico, eu não vejo motivo para diferenciar os dois. Se alguém tiver uma visão diferente, vamos discutir na aula. E aqui um pouquinho mais detalhe dos dois, são exemplos, por exemplo, positivo controle, quanto você consegue recuperar, já falei no slide passado, importante para checar a eficiência de processo de separação, e aqui eu queria dizer, você quer desenvolver um processo de separação para microfibra, e você está testando a quantidade de extração com esfera, não faz sentido, porque de acordo com o formato, você vai ter também diferentes taxas de extração. E a mesma coisa, tamanho. Você vai extrair 90% de um tamanho X e 70% de um tamanho menor ou maior. Então, você tem uma variação, testa a relevante para o seu processo. Eu quero ver todos os microplásticos. Faz a validação com controle positivo, com fibra, controle positivo com fragmento, com filme e por aí vai. Ok? E controle negativo, seu processo está contribuindo, por exemplo, um exemplo de controle negativo legal era um paper que eles montaram um sistema com cano PVC, umas engrenagens para poder fazer o sistema de separação de microplástico automatizado. Aí o que eles fizeram? Com sedimento, água, assim, era bem legal, um sistema super complexo. Aí eles pegaram a água miliquê e passaram pelo sistema. Terminou o processamento, apareceu o PVC. E aí apareceu fragmento. Eles foram ver que fragmento que era PVC e acharam um pedaço que estava tendo muito atrito. E aí eles trocaram esse trecho por outro material ou um PVC mais novo, não lembro o que era. Mas para isso você precisa de um controle negativo, você precisa de um controle onde você tem certeza absoluta que não tem microplástico. Porque se aparecer, veio daquele equipamento. Show? Vamos lá. Aqui é um paper que eu peguei, eu não consegui acesso a esse paper, mas a página inicial, que é o endereço que está aí, dá acesso ao Graphical Abstract e eu achei bem legal. Porque aqui, ele separa os tipos de branco. Então, essa é uma diferenciação que a gente pode fazer. Controle de campo. Então, o branco de campo é aquele onde você está coletando ou que você teve que expor seu microcosmo em algum lugar que não tinha uma capela de fluxo laminar. Coloca um branco ali do lado. Então, caiu na sua membrana, é porque caiu no seu microcosmo também, caso você não consiga tapar o microcosmo, por aí vai. Você tem o branco do laboratório, o branco da etapa 1, o branco da etapa 2, o branco da etapa 3. E aí, quão rigoroso você quiser ser, por exemplo. Eu tinha uma capacidade de processamento de 10 tubos Falcon por vez. Eu tinha uma batelada de 10 tubos Falcon. Dos 10, 8
era uma amostra, 2 eram branco. Porque aí eu consigo pegar o que sai do tubo Falcon, o que sai da solução, que por mais que eu tenha filtrado, pode ter escapado. Ou seja, de cada 10, 2 eram controle. Então, tudo. Porque você faz um controle hoje, não quer dizer que vale para sempre. Porque hoje pode ter sido um dia limpo e amanhã alguém foi lá e fez uma festa na sua sala sem você saber. E aí mudou as condições de contaminação. Então, você tem que, para cada batelada de processo, porque você vai fazer digestão, você vai fazer a separação por densidade, você não vai fazer um por vez. Você prepara um conjunto de acordo com o seu banho-maria, de acordo com o seu processo. Para solo, a gente tinha uma etapa de ultrassom, tinha uma etapa de banho-maria, tinha uma etapa de mesa orbital. Então, a sua betelada tem o tamanho da sua etapa de menor capacidade de receber número de amostra. No meu caso, era o banho do ultrassom. Ok? E por aí vai. Então, eu achei legal. E ainda tem os brancos necessários. Aqui não tem branco, mas você tem os erros, os bias que são necessários aqui na caracterização. Você tem o miscount, ou seja, uma contagem enviesada e uma caracterização enviesada. Então, a gente tem que tomar cuidado de todas as etapas. Mas em relação a branco, quanto mais tipo de branco, mais cada etapa tem um branco, melhor. Aqui é um paper que eu recomendo a leitura, que é um paper por 2 motivos. É um paper que aproveitou outro paper, que fez um trabalho de presença de microplástico num tipo de fluido, e ainda pegou o controle, que foi bastante rigoroso, e fez um paper em paralelo com o rigor estatístico. E aqui o que eu achei legal são 2 coisas. Uma definição de controle bem ampla do Hillig, que foi o cara que me supervisionou em 2020. Aqui, controles são um componente essencial do desenho experimental, servindo a proposta de levar em consideração todos os aspectos de um tratamento experimental, exceto pelo fato que está em investigação em qualquer estudo. Okay? E aqui depois tem um texto falando que a quantidade de artigos do tipo primeira vez relatado microplástico no ambiente X, Y ou Z, e que nem sempre você tem um controle adequado. E aqui a parte mais interessante é essa contagem. Ó. Capela de fluxo laminar, 16,5 partículas por ml de um controle que foi deixado ali, numa condição específica que está no paper. 84,5 partículas por ml na capela ligada. Eu recomendo usar a capela desligada quando você vai trabalhar com microplástico. E na bancada, 46, ou seja, o melhor é o fluxo laminar, bancada em segundo lugar e capela em terceiro. Isso foi inesperado. Ok?